Olá a todos! Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é um assunto que estava em alta, vai voltar a estar em alta pelo jeito, mas esteve muito em alta, que é sobre itens relacionados a esse monte de historinhas, livrinhos, filminhos, coisas porcarias que o pessoal cria falando mentiras. Neste caso aqui, ó, esse filme aqui, Bloodline, você vai ver o quê? Vários livros que foram feitos best-sellers e tudo mais, e filmes falam sobre Jesus ter tido filhos com Maria Madalena, ok? E o pessoal tenta vender essa ideia, isso aqui é uma ideia gnóstica. Agora, de cara aqui, o que vocês acham que tem de errado aqui? Nessa imagem aqui que o pessoal colocou desse filme, o que tem de errado? É óbvio, né, que o Messias verdadeiro não casou com Maria Madalena para ter filho, ele não teve filho nem nada do tipo. Mas vamos lá, o que vocês veem de errado aqui, de cara? Ok, vamos lá. Messias, que o pessoal chama de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele estava basicamente, em Israel, entre a África e o Oriente Médio. E aí, será que ele realmente era loiro, branquinho, com barba loira e etc, bem nórdico? Será que ele era nórdico? Hein? Lá na África, entre a África e o Oriente Médio, ele era nórdico. Ah, sei. De cara a gente vê que não se trata, obviamente, do mesmo Messias, certo? O Messias bíblico é o Messias israelita, é o Messias que está lá na junção da África com o Oriente Médio. Dá uma olhada lá na cor dos árabes, dá uma olhada no pessoal da África e vê se você encontra muitos nórdicos por ali. Acho que não, né? Pois bem, e a gente vai ver aonde essas histórias se desenvolvem e por que eles falam essa baixaria aqui, ok? Porque livros muito famosos como Dan Brown e outros tantos contos, eles tentam colocar esta ideia errada, essa ideia gnóstica que infelizmente está tentando se popularizar, ok? Então vamos lá. O título do capítulo que a gente vai ler não é Pimba, Pimba, Mentiras e Contos de Fadas, ok? É alguma coisa, uma palavra com 4 letras, começa com S-E-X-O. S-E-X-O. Eu não posso falar a palavra em si, certo? Não posso porque eu já fiz este vídeo e este vídeo aqui ele foi totalmente desmonetizado por causa desta palavra. Então eu substituí por Pimba, Pimba, ok? Sabe o que é Pimba, Pimba? Tipo assim, vocês já entenderam aí, né? Pra quem é alfabetizado já sabe o que eu tô falando. Mas é o ato de se reproduzir, sabe? Pois é, eu não posso falar. No outro canal, Casamento de Verdade, o povo fala de casamento, eu não posso falar essa palavra de 4 letras. Não posso. O YouTube desmonetiza o vídeo. Se eu fosse fazer vídeos terríveis por aí, que o pessoal faz vídeos... pessoas seminuas e etc. tal, eu poderia falar. Mas como eu tô falando sobre isso aqui, eu não posso falar. Aparentemente deve ser isso. Então assim, lembrando de uma coisa, pessoal. No canal Casamento de Verdade, hoje à noite, 8 da noite, horário de Brasília, se tudo der certo, vai ter lá o vídeo de quarta-feira, às 8 da noite, quando a gente tem aquela conversa um pouco maior, vai estar o chat funcionando e tudo mais, certo? E o vídeo ele vai ficar até amanhã, provavelmente, ou talvez sexta. E depois ele vai para a área de membros lá do canal. Então, todo mundo aí que tiver um tempinho, 8 da noite, amanhã... Não, desculpa, hoje, quarta-feira. Então vamos lá. Não se esqueça, 8 da noite. Então vamos lá. Pimba Pimba é um nome que eu troquei, certo? Você já sabe o que é. Pimba Pimba. Se você tiver uma ideia melhor de nome para Pimba Pimba, muitas pessoas falam assim: ah, Afonso, isso é muito antiquado. Coloque aí nos comentários sinônimos, ok? Quem sabe ajuda. Vamos lá. Pimba Pimba, Mentiras e Contos de Fadas. Pois bem. Olha mais uma coisa aqui. Nessa imagem que o pessoal colocou desse filme. E se a maior história já contada fosse uma mentira? A história bíblica é mentira. Sei, alguém tem muita criatividade, certo? E só pessoas que o cérebro já foi comido pela televisão acreditam nesse tipo de coisa aqui. Mas passou na televisão, Afonso. Não importa um livro com 2000 anos, não importa. O que importa é o que passou na televisão ontem. Tá bom, cada um acredita no que quer. Pois bem, sim, pessoal, eu já vou começar a fazer a divulgação aqui do curso O Segredo das Ervas e das Especiarias, que vai ser um curso baseado em coisas que se usa na cozinha para deixar não só a comida mais gostosa, mas também para deixar as coisas mais saudáveis. Um item que os povos antigos usavam muito
E hoje em dia o pessoal não usa mais assim tanto. Então assim, é muito interessante esse curso aqui. Não está disponível ainda, vai estar daqui 1 semana e meia, talvez 2 semanas. E quando tiver, eu já deixo o link. Por enquanto é só uma pré-divulgação aqui do curso para vocês saberem o que vai ter esse mês. Para o pessoal que está na área de membros, vai estar lá o curso também. Todo mês tem um curso novo. Esse curso vai ser o curso do mês. E quem se interessar na área de membros, custa $7 por mês. E você consegue acessar todos esses cursos aqui. E mais esses cursos aqui, e mais o curso do mês quando ele estiver disponível, ok? Pois bem, todo mês tem um curso novo. Agora, continuando aqui, então vamos lá. Tive que trocar em todos os slides a palavra que estava aqui para pimba-pimba, ok? Vocês entendem o que eu estou falando, certo? Então vamos lá. A questão que ele coloca no livro aqui, ele começa com 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 14 a 15. Onde Paulo diz o seguinte: E se Yahushua não ressuscitou, olha a hipótese, nossa pregação é inútil. Acabou. Se ele não ressuscitou, a pregação é inútil. Assim como sua fé. Mais do que isso, somos então considerados testemunhas falsas sobre Yahweh, pois testemunhamos que o Messias ressuscitou dentre os mortos. Então, como todo mundo sabe, o que Paulo está falando aqui? Tem os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é que nós não podemos dar falso testemunho, certo? E ele coloca aqui, se o Messias Yahushua não ressuscitou, então, mais do que todos os problemas, seremos então considerados testemunhas falsas sobre Yahweh, pois testemunhamos que o Messias ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o que Paulo está falando, Paulo, que foi um fariseu, um cara que estudou demais, etc. tal, para um fariseu, ele falar uma coisa desse tipo aqui, ele fala, olha, espera um pouquinho, ele vai lá, ele dá a declaração, olha, o Messias, ele ressuscitou. E eu estou falando isso sabendo que é grave falar algo que seria uma testemunha falsa. Ou seja, ele estava mostrando ali o quê? A responsabilidade dele perante a afirmação dele. E ele estava mostrando o seguinte, não permita de forma alguma alguém vir no futuro e falar o seguinte, que ele não ressuscitou. Não permita isso. Não permita. Olha só, a Bíblia é clara. Aquele que diz que o Messias não ressuscitou, aquele que diz que o Messias não veio em carne, aquele que diz que o Messias não ressuscitou, esse aí é o espírito do anticristo. Ou seja, qualquer coisa que diga o seguinte, não, a gente tem uma prova cabal de que o Messias não ressuscitou, ele saiu vivo, na verdade, da cruz, etc. Tudo isso aí é coisa do final dos tempos, é o espírito do anticristo, certo? Então Paulo está deixando bem claro aqui a importância de forma alguma negar isto aqui. De forma alguma permitir isso. Ok? Pois bem. Ou seja, de novo, vou ler aqui de novo. E se Yahushua não ressuscitou, nossa pregação é inútil, assim como a sua fé. Diz Paulo. Mais do que isso, somos então considerados testemunhas falsas sobre Yahweh, pois testemunhamos que o Messias ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, olha a importância e a gravidade disso. Pois bem. Agora, qual o segredo destruidor de civilizações que a Rex Deus, esse grupo aí esquisito, aparentemente então ele protege? Segundo a teoria da Rex Deus, Jesus foi tirado da cruz ainda vivo, ele não morreu na cruz. Eles pregam esse tipo de coisa dos gnósticos. Os gnósticos proclamam que Jesus então se casou com Maria Madalena e gerou pelo menos 2 filhos, depois que ele saiu ainda vivo da cruz. Olha a gravidade do negócio. Maria Madalena supostamente foi com uma criança para a França, e ela se estabeleceu na área de Rennes-le-Château, lar dos cátaros, merovíndios, essênios, alães, rex-deus e templários, o epicentro rebelde que a maioria dos livros de investigação heréticos marcam como seu ponto inicial, ou seja, na França. Aí sim você começa a entender por que até hoje o pessoal faz imagens do Messias bem branquinho, bem loirinho, barba loira, etc. Tal. Vai pensando aí. Acredita-se que o outro filho tenha migrado para a Inglaterra com José de Arimateia. Tudo isso teoria gnóstica que ele já vai refutar. Pois bem, é por essas razões que o ultra-secreto priorato de Sião se refere a Maria Madalena por meio de muitos pseudônimos, como por exemplo o Cálice e o Santo Graal ou a Rosa. Esse aqui é uma das cidades onde o pessoal diz que Maria Madalena foi e tudo mais, e tem uma história aqui que a gente já vai ver. Olha só, a igreja de Maria Madalena, o pessoal tentando centralizar a igreja Maria Madalena. Ok, vai vendo. Na década de 1890, o padre Saunier
supostamente descobriu, supostamente, quem não sabe se ele inventou, se ele pediu para alguém fraudar ou o que foi. Supostamente ele descobriu documentos cátaros, bem recentes, perto da idade da história que aconteceu, certo? Documentos cátaros consagrados a Maria Madalena em ruínas visigodos. Poxa, o cara encontrou esses documentos em Israel? Não. Encontrou em algum lugar para onde o Messias passou? Não. Encontrou na França? Nossa, os israelitas estavam em massa lá na França. Não, eles nem estavam em Israel, imagina. Faz todo sentido estar na França. Nossa, que coisa. Que cara inteligente. Bom, aí ele encontrou nessas ruínas esse texto. Segredos codificados do Priorato Sião, contendo 2 genealogias surpreendentes narrando a sobrevivência das linhagens merovingios. Saunieri, que divulgou esse documento, esse achado maravilhoso, etc., tornou-se inexplicavelmente rico depois disso. Nossa, ninguém vai imaginar uma coisa dessa. O cara foi lá, descobriu um documento herético, fez um monte de baixaria, etc. tal, e por acaso ele estava andando e caiu um saco de dinheiro na frente dele. Pum! Sei. Bom, continuando aqui. Inexplicavelmente, depois de ganhar esse tanto de dinheiro, construiu então a Torre de Maria Madalena, e erguendo uma estátua de Asmodeu, o demônio guardião dos segredos e guardião dos tesouros escondidos dentro do local. Olha só, o cara é bonzinho. O cara encontrou um texto que vai falar tudo contra a Bíblia. Ele encontrou em Israel? Não, ele encontrou na França. Uau, muito seguro, certeza que é verdadeiro. Ninguém fraudou isso, imagina. Aí ele encontra, vai lá, faz um escarcéu para falar uma heresia e de repente ele fica rico. Pô, como alguém podia imaginar uma coisa dessa? E depois ele pega parte desse dinheiro para construir uma estátua de um demônio. Tem alguma história mal contada aí, não tem não? Olha só, vai vendo. Acredita-se que os 2 filhos de Jesus, segundo os gnósticos, sejam as linhagens de origem dos reis arturianos e merovíngios. Todos esses grupos gnósticos, também conhecidos como Albigens, encontraram métodos criativos dentro dos confins inocentes e pastorais da lenda e da literatura mitológica, incluindo o conceito de contos de fadas, para preservar a cultura ainda mais antiga do Senhor dos Anéis e as linhagens do Graal. A igreja matriz romana foi perpetuamente alegorizada nessas histórias, como uma madrasta má, uma bruxa ou a potestade ímpia. Os príncipes e princesas afastados representavam as linhagens do Graal, ou do Anel, com a mensagem-chave de apreço pela perpetuidade do Santo Graal. O segredo das linhagens foram mantidos vivos em lendas e escritos clássicos como Robin Hood, o Santo Graal, lendas arturianas, contos de fadas e, claro, as lendas populares do Senhor dos Anéis. Este capítulo e os que se seguem fornecerão evidências revelando um esforço aparentemente unificado e determinado para codificar a genealogia das linhagens supostamente combinadas de Jesus e Néflim. Ou seja, ainda querem misturar com Néflim. Por que isso? A gente já falou aqui nesse canal, as pessoas não perceberam a gravidade. Que é assim, a questão de profanar Raabe, a questão de profanar Ruth. Ou seja, sempre eles tentam misturar a genealogia do Messias com Néflim ou com qualquer outra genealogia espúria, ok? Pois bem, vai vendo aí, vocês vão entender onde vai chegar. Dentro de algumas das peças mais famosas da literatura infantil e adulta, há um testemunho da validade dessas linhagens, com a esperança de que algum dia o suposto descendente de Jesus, entre aspas, recuperará a coroa de uma grande nação europeia e mais tarde de toda a Europa. Como diz Lawrence Gardner, toda a tradição do Graal e do Anel, contos arturianos, Robin Hood, a mitologia do Drácula e contos de fadas, incluindo contos como Cinderela, Bela Adormecida, Peter Pan e outros, derivam de uma base histórica comum e estão todos enraizados na cultura dos Senhores do Anel, ou do Senhor dos Anéis. Pois bem, então tá aí os desenhos. Lembre-se uma coisa, cada vez que você coloca os seus filhos para assistir esses desenhos, você está colocando eles para assistir coisas satanistas, ok? Pode parecer a coisa mais linda do mundo. É isso aqui, quem faz essas coisas aqui não é florzinha, ok? Eles sabem exatamente o que estão fazendo e para onde eles estão levando os pensamentos. Você tem várias opções para mostrar para as crianças. Por exemplo, você pode comprar livros de histórias antigas.
Não de historinhas antigas, eu estou falando de histórias reais. Por exemplo, a conquista do oeste americano, tem muitas histórias muito legais sobre isso. A questão, as histórias do pessoal que foi colonizar os países, tem muitas histórias, como foi difícil a vida deles, quantos morreram, quais foram os problemas, qual foi o problema no mato, a questão de comida, tudo isso aí, a questão de doenças. Tem um monte de histórias reais, de coisas do passado, onde a gente pode aprender coisas reais. Agora, as pessoas optam o quê? Em procurar um grupo de pessoas que assim não são flores, certo? Para treinar os seus filhos de alguma coisa. Então pensa aí o que você está fazendo, certo? Pois bem, você vê assim a sociedade hoje toda corrompida, você vê as crianças assim, uma mais perdida que a outra, para não falar palavras piores, e você vê que todas elas conhecem essas coisas aqui, ok? Você vê que o pessoal antigamente sabia construir coisas, construir casas, construir muitas coisas, trabalhar com madeira. Hoje em dia as pessoas sabem sobre a Cinderela, a Branca de Neve, os Sete Anões, o Peter Pan e assim vai. Pois bem, continuando aqui. Até mesmo os contos de fadas de Grimm, de autoria de Wilhelm Grimm e Jacob Ludwig, são mitologias panteístas e antiquárias integradas ao contexto, ao folclore alemão. Todas projetadas para promover a ideologia Volksche, que acabou servindo aos objetivos sinistros de quem? Do Bigodinho, que eu não posso falar o nome também, da Segunda Guerra Mundial, aquele cara da Alemanha, ok? O Bigodinho. E seu reinado panteísta de terror. Gardner continua a escrever que as missões do Anel e do Graal, em essência, são as mesmas, e incluem a variação moderna de Tolkien, que inclui fadas, elfos e magias. Bom, aí tá alguns livros. Quando eu falo assim, pessoal, veja com seus filhos livros de história antiga. Eu não estou falando desses livros aqui de historinha, papo furado, inventada da cabeça de alguém. Não estou falando desses, ok? Estou falando histórias reais. Histórias reais. Não isto aqui, ok? Não isto. Não, esquece isso. Pois bem, continuando aqui. Vamos lá. A busca do anel é meramente uma busca do Graal. Contos de fadas, duendes, gnomos, elfos e todos os seres semelhantes em busca de tesouros ao pé do arco-íris, e também as famosas missões da antiguidade pelo velocínio de ouro, as tabuletas de esmeralda e as tábuas do destino, são todas as mesmas buscas figurativas ou mitos. Dan Brown escreve que os contos sobre Gawain e Cavaleiro Verde, o Rei Arthur e a Bela Adormecida são alegorias também do Graal. Ele observa ainda que o clássico de Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame e a Flauta Mágica de Mozart são alegorias do Graal repletas de símbolos maçônicos e egípcios. A Flauta Mágica foi o enredo de contos de fadas. Dan Brown escreve que o Parsifal de Wagner foi uma homenagem a Maria Madalena e que Richard Wagner, Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini, Walt Disney foram todos então maçons também. Aí está o Walt Disney, aqui todo mundo já conhece a história aqui do Walt Disney, não sei se é real, 666 no Walt Disney, todo mundo já deve ter ouvido falar. E aqui está o nosso amigo Walt Disney, que é um gênio, pessoal, é um gênio, nossa, não é porque ele estava lá no grupinho certo, não é o QI quem indica, não, ele era um gênio, claro, olha só, essa capa aqui, essa capa, é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, não é verdade? Pensa comigo aqui, o pessoal fala o seguinte, vai lá na universidade e o pessoal diz assim, não, aqui nós somos pela lógica, a gente não acredita nessas coisas, nem nada, a gente só é pela lógica. Ok, vocês são pela lógica. Tudo bem, aquele vitral ali com uma deusa grega, o que é aquele vitral ali? Aquilo ali é só um enfeite. Mas por que um vitral de 10 metros de altura? Vocês não acham que é exagero? Por que vocês gastaram dinheiro com esse vitral ao invés de comprar equipamento científico, hein? Não, mas vitral é importante, afinal de contas. Sei. Vocês optaram em comprar um vitral ao invés de equipamento. Tá bom, vocês são super lógicos. Não, mas isso é antigo, Afonso. Isso é antigo. Nos dias de hoje já mudou. A gente não colocaria um vitral. Boa argumentação. Pois bem, pessoal, a gente teve uma pequena interrupção. Continuando. Então, olha só. O pessoal vai lá, colocou o vitral. Aí eles falam, hoje em dia a gente não colocaria o vitral. Beleza, são todos lógicos. Antigamente os cientistas eles não eram tão inteligentes. Agora, eles colocaram sem querer uma deusa grega lá, ok? Mas agora eles não fariam mais isso, beleza. Aí você espera até a sua formatura e você vai ver todo mundo de preto,
todo mundo com um babador, que aquilo ali é um símbolo, certo? É um símbolo, tem um significado aquilo. Todo mundo com um chapéu quadrado na cabeça, certo? Todo mundo com a mesma cordinha, todo mundo com cinta, depende da área, se é humana, se é exatas, etc. É uma cor diferente. Tudo simbologia. Aí chega lá os caras que vão, os lógicos da razão, todos eles vestidos do mesmo esquema. O que é isso? Não parece uma cerimônia? Uma cerimônia. Então qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Por que todo mundo vai de calça jeans, camiseta e beleza? Hã? Não é questão de lógica? Não precisaria fazer uma cerimônia. Por que é feita uma cerimônia? Hã? Veja bem, tá vendo esse cara de capa aqui? Esse cara de capa, todo lógico. Todos eles estão lógicos. Você vê, por exemplo, juízes. Por que o juiz usa capa? Por que usa esses símbolos, essa simbologia? Qual que é a lógica disso? Vamos lá, a gente paga imposto para comprar capa para o pessoal. Precisa comprar capa? Não era melhor comprar um par de comida para quem está com fome? Se é lógico, tem que ser lógico, tem que ser totalmente lógico. Não precisaria de simbolismos. Percebe? Não precisa de simbolismos. Pois bem, mas tudo é baseado em símbolos. Tudo para essas pessoas é baseado em símbolos. Então quando eles falam que, não, a gente só usa lógica, etc, tal, a gente não acredita em determinadas coisas, tipo assim, precisa ser meio tapado para pensar que as pessoas estão falando 100% a verdade, certo? Porque não tem lógica nenhuma você se formar e usar um babadouro na frente branco, ok? Isso é um símbolo, tá? Não é lógico no sentido assim exato da coisa. Aquilo ali é uma simbologia, uma cerimônia, é uma ritualística, ok? Que as pessoas vão para a cerimônia sem entender. A maioria das pessoas vão se formar, não sabe o que significa o babador branco, não sabe por que o chapéu quadrado, não sabe nada, ok? Pois bem, mas as pessoas elas simplesmente vão. Mas vamos lá, continuando aqui. Então olha só, além disso, Dan Brown acrescenta que o Walt Disney e sua empresa se esforçaram para manter as lendas do Graal vivas por meio de produções animadas como Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, O Rei Leão e A Pequena Sereia. Apenas para citar alguns. Todos estão transbordando de imagens e alegorias religiosas místicas, certo? Tudo tem alegorias religiosas místicas. O cara vira e fala para você assim, não acredito em nada. Mentira. Pode ter certeza. Cada um já tem o seu chefe. Tenha certeza disso, ok? No nosso caso aqui, quem está aqui no canal, a maioria faz o quê? Segue a Bíblia. A Bíblia que o Criador deu de presente pra gente, certo? É o nosso guia, né? Pois bem. Então vamos lá, continuando. Além disso, Mark Booth escreve que os contos de Nárnia de Lewis estão imersos na tradição Rosa Cruz, enquanto que as obras Shakespeare, Wagner e Bach estão saturadas de linguagem verde, ou seja, legominismo, criptografias e sabedoria desses caras aí. Pois bem, aí a bruxa aí com seu espelho mágico, né? Espelho. Vamos lá. Os renomados homens alegres da floresta de Sherwood eram símbolo da vida de Maria Madalena, pois eles serviram como protetores da linhagem e sua conspiração de sigilo, guardando os segredos de Jesus, entre aspas, e da genealogia de seu filho através do casamento de Jesus, entre aspas, com Maria. Robin representava a herança masculina da linhagem real no exílio, enquanto Maid Marian simbolizava Maria Madalena e seu casamento secreto. O rei John e o xerife obsceno de Nottingham simbolizavam a usurpação do trono sagrado pela Igreja Romana, na visão desses gnósticos, e suas monarquias sancionadas pelos herdeiros ilegítimos. O trono da Inglaterra, na lenda de Rex Deus, é o trono reinante de Davi. E isso aí é uma coisa assim, é uma discussão ainda mais longa, ok? Por quê? Porque tem livros sobre isso, livros de pessoas sérias, israelitas inclusive, falando que os ingleses eles têm uma visão diferente do que a gente imagina sobre o trono deles, ok? Mas isso fica para outra hora. Pois bem, tá aí o Robin Hood, certo? O príncipe de alguma coisa, e continuando. O livro de Roslin documenta que refugiados gnósticos cátaros, Rex Deus e todas as organizações baseadas em gnósticos estavam todos ligados e simbolizados na tradição de Robin Hood, representados pelos variados homens alegres de Sherwood. Os contos de Robin Hood foram originalmente proibidos na Europa, pois zombavam da teologia aceita tanto pela igreja
quanto pelo Estado daquela época, enquanto escondiam em suas alegorias e em seu coração a chamada verdade da verdadeira linhagem dinástica de Jesus, entre aspas aqui. Ou seja, o pessoal viu lá a questão da história do Robin Hood e simplesmente cortou ela, removeu ela. Por quê? De cara, os caras olhando e falando, esses caras estão contando uma história por trás disso. Hoje em dia não. Hoje em dia funciona tudo o oposto. A Disney coloca um monte de histórias com a mesma coisa oculta por trás para entrar na nossa mente desde criança, certo? E ninguém percebe. Ninguém percebe. Antigamente, com uma história, todo mundo já percebia tudo. Hoje em dia, os caras fazem assim, ó, na cara dura, às vezes, inclusive, cospem na cara da pessoa. Ninguém percebe. Todo mundo, mas isso é só um desenho. Vai esperando o resultado disso. Vai mostrando o desenho, vai deixando a criança se desenvolver, etc, tal, e vai depois acompanhando o resultado, ok? Pois bem, precisa de muita Bíblia para recuperar uma pessoa. Vamos lá. Na verdade, o Parlamento Presbiteriano da Escócia, em 1555, proibiu a execução de Robin Hood. Ficou particularmente perplexo com a atuação de Robin Hood no castelo de Roslin. É por isso que os contos de Robin Hood encontraram popularidade entre as famílias Rexdales, dos Sinclair e dos Stuarts. Na verdade, o historiador templário Stephen Sora observa que os clãs Sinclair eram conhecidos protetores dos ciganos, e os ciganos migrariam para Roslin e contariam histórias de Robin Hood e a Rainha de Maio. Pois bem, da mesma forma, as lendas do Santo Graal contêm os mesmos segredos criptografados em sua tradição. O romance do Graal do século XII, eles foram um produto das cruzadas, os Templários e Rexdales, onde o material judaico-cristão foi enxertado na tradição pagã gnóstica do Graal. Pois bem, e esses caras aqui, Templários aqui, eles fizeram muito mal, e a gente vai ver isso aqui. E hoje em dia a gente vê os gnósticos aparecendo cada vez mais, e os gnósticos começam a trazer os Templários para frente de novo, e eles vêm, nós viemos proteger a religião, etc, tal. Espera um pouquinho que vocês vão ver aqui o que os Templários defendem. Espera um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui. Begent e Lewis escrevem que os romances do Graal enxertaram a magia primitiva da tradição do Graal, que aprenderemos mais tarde, como a tradição do dragão Sarmata, que a gente vai ver ainda, ao lado de temas herméticos e alegorias no material cristão, enfiou lá dentro. As lendas do Graal não possuem o significado superficial que a maioria se acostumou, onde José de Arimateia coletou o sangue sagrado de Jesus quando ele estava sendo crucificado, e no caso coletando o sangue com um cálice ou taça. Alguns acreditam que o culto templário, Rexdales, foi o autor dos romances do Graal, porque os Templários aparecem em todas as lendas do Graal. Na verdade, na versão de Wolfram Eschbach, o Graal é protegido pelos Templários. Pensa-se que Wolfram sabia exatamente quem os Templários realmente eram, como testemunha em seu poema tutorial The Keepers of the Message. Certamente o famoso autor do Graal do século XII, Chatillon des Troyes, que escreveu Le Conde del Graal, escreveu diretamente da influência dos Templários e de dentro do ambiente templário. De acordo com Gardner, pois Chatillon, aí esse nome esquisito, se comunicava intimamente com os Templários, compartilhando associações significativas com a ordem. Em sua tradição gnóstica originária, o Santo Graal continha duas alegorias, mas ambas significavam a mesma coisa. Ops. Apertei duas vezes aqui. Ok. Os autores maçônicos concluem que o Graal era um símbolo para filhos de Jesus, a linhagem real. A segunda alegoria era uma variação do nome Santo Graal, originalmente conhecido como Sangreal ou Cálice Sagrado ou Real. A variante da grafia é Sangreal, que significa sangue sagrado ou sangue real. Os autores posteriores dividiram Sangreal em sua versão mais antiga e duas palavras como Sangreal. Pois bem, então assim, a gente vai continuar esse vídeo, a gente vai parar aqui, no próximo vídeo a gente continua esse assunto, e vocês vão entender o seguinte, o que o tal dos Templários estavam escondendo, o que esses grupos todos estavam escondendo, e qual que é a importância disso para o fim dos tempos. Basicamente, eu já vou adiantar o que esses caras vão tentar fazer. Número 1, eles vão tentar dizer que o Messias saiu da cruz ainda vivo, que ele não morreu, portanto ele não ressuscitou,
ok? É isso que eles vão tentar fazer. Está incorreto, está incorreto. As pessoas vão acreditar nisso porque as pessoas gostam de acreditar em evidências arqueológicas. Ah, mas tem lá no manuscrito do Mar Morto, apareceu um novo manuscrito, apareceu uma nova evidência. Desculpa, pessoal, tipo assim, a minha fé está muito bem estabelecida, muito bem definida. O pessoal pode pegar esse monte de pergaminho aí e usar de papel higiênico para eles, que eu não estou nem aí mais, ok? Tipo assim, a minha fé já está bem firme, tem uma bigorna segurando a minha fé. Tipo assim, a minha fé não se move mais, ok? Agora, esses caras vão tentar fazer isso e eles só precisam fazer uma coisa para as pessoas acreditarem. Só colocar na televisão. Só isso. Colocou na televisão. Colocou um especialista. Tem 100 mil especialistas no assunto no mundo. Coloca um. Pronto. É aquela ali o que falou, a televisão escolheu, tá certo. Acabou. Então assim, a gente vai ver muitas coisas acontecendo. E já vou adiantar aqui da parte 2. O pessoal aí dos templários, eles não são flor, ok? Eles não são flor. Os gnósticos, já dá para entender, eles não são flor. Eles vão negar um monte de coisa que está na Bíblia, certo? Os gnósticos especificamente. O pessoal que está com eles lá, o pessoal dos templários, estão juntos. Agora, vamos lá. Tem um monte de pessoas aí que agora são os defensores da Bíblia, certo? Nem parecem gnósticos. Não, imagina. Aí os caras vão lá e falam com todo orgulho dos templários. Vai vendo, a gente vai ver, a gente vai entrar a fundo no assunto, porque esse cara fez uma investigação muito boa. Esse livro é muito interessante. Cada uma das afirmações que eu estou fazendo aqui do livro, cada uma delas, se você for ver aqui, tem um númerozinho do lado. O númerozinho se refere a uma referência que está aqui atrás, certo? Esse monte de referência aqui, ó. Cada capítulo, uma penca de referência, ok? Uma penca de referência. Não está tirando nada da mente dele. Aqui, ó, não tem texto nenhum. Tudo que eu estou passando aqui são as referências do livro. Essas letras miudinhas aqui, ó, as páginas dos documentos que ele tirou, certo? Isso aqui não é o livro, não vou ler essa parte. Isso aqui é referências. Então, assim, tem uma penca de referências aqui, uma penca, é inimaginável a quantidade de referência. O cara fez um estudo maravilhoso e assim, dá para ter uma boa visão de quem que a gente pode confiar, de quem a gente não pode confiar, ok? E depois disso, cada um aí por si. O que eu digo assim, a gente já, até este ponto aqui, não terminamos de ler aqui esse capítulo que não se chama Pimba Pimba, ok? É alguma coisa que tem a ver com Pimba Pimba, mentiras e contos de fadas. Mentiras que os gnósticos contam, ok? Contos de fadas que os gnósticos fizeram e fazem, ok? Pois bem, então assim, a gente já está mais ou menos 60 ou 70% do livro, a gente já está terminando esse livro aqui. E a gente vai chegar nas partes assim mais dramáticas, que é quando a gente começa a somar todo o resto da informação, ok? Pois bem, pessoal, na parte 2 a gente vai falar a parte mais importante, por enquanto só foi a introdução do capítulo, e depois a gente vai juntar todos os pedaços. Mas basicamente o que o pessoal vai tentar fazer é rebaixar o Messias para profeta, ou rebaixar o Messias para alguém que não ressuscitou, e portanto se ele não ressuscitou, ele não foi a primícia, e portanto se ele não foi a primícia, puxa, e tipo assim, isso desencadeia uma série de coisas. Lembre-se, a primeira frase que a gente leu neste vídeo aqui foi do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, certo? A ressurreição do Messias, ela é peça-chave. Peça-chave, a gente é inegociável, ok? Não tem porquê, pessoal. Olha só, passou 2000 anos e agora a pessoa descobriu alguma coisa nova. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é uma história geológica. É uma história de algo que aconteceu, que as pessoas presenciaram ali. Não tem como começar a surgir coisa nova. Não é uma história das rochas, que o pessoal fez um furo novo. Não existe isso, certo? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque fraudar documento é uma coisa que, tipo assim, os grileiros faziam na Amazônia. O pessoal consegue fazer documento com cara de antigo, etc. Tal. Tipo assim, não tem por que acreditar numa coisa dessa, certo? Ah, o documento parece velho. Parece velho, joga fora, ok? Tipo assim, as pessoas têm cada uma. Ó, vamos lá, finalizando aqui, pessoal. Depois a gente termina esse capítulo e lembrando a todos, o link abaixo da área de membros de cursos, onde tem esse monte de cursos aqui, curso de negócio, curso de probiótico, pré-biótico, desenvolvimento pessoal, e neste mês, em algum momento, vai estar saindo este novo curso aqui, O Segredo das Ervas e das Especiarias, algo voltado mais à alimentação, ok? E é muito interessante, esse assunto aqui é muito interessante. Quem preparou as apresentações para mim deste curso aqui foi a minha esposa, e só está faltando eu gravar agora para apresentar para vocês. Minha esposa, assim, ela usa um monte de coisa, umas comidas, etc, para deixar as coisas mais saudáveis.
E assim, a gente tem uma penca de livros que eu já estava querendo usar esses livros para fazer esse curso aqui. Minha esposa se prontificou e fez as apresentações para mim, assim, ficou excelente, ficou exatamente do jeito que eu gostaria. Só falta eu gravar para vocês, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais. Só uma coisa, não se esqueça, hoje à noite, 8 da noite, horário de Brasília, canal Casamento de Verdade, ok? Até mais.